Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 28 de Êxodo. Continuamos nesse capítulo com as prescrições que Deus tem dado a Moisés, tem dado ao seu povo, de como será a liturgia, como será o culto, né? Já entendemos como que é o espaço sagrado, né? Com a Arca da Aliança, com os pães da proposição, com o candelabro. Já entendemos como que todo aquele espaço do átrio ao redor da tenda, né? Da tenda da reunião, da tenda do tabernáculo. E agora as prescrições hoje vão ser de como vão ser as roupas do sacerdote. As roupas do sacerdote para oficiar uma cerimônia. Mas eu quero dizer a você como eu estou feliz da gente fazer essa caminhada junto. Muito obrigado por você caminhar junto comigo pelos caminhos bonitos, maravilhosos da palavra de Deus. Você já imaginou que coisa mais linda a gente poder todos os dias ler um capítulo, mas não só ler, compreendê-lo, aprofundar e mais. E através desse capítulo, Deus falar ao nosso coração. Então, vou fazer aquele pedido que eu faço todos os dias para você. Me ajude a divulgar cada vez mais. Fale para os parentes, para os amigos, para o pessoal aí da comunidade, da sua igreja. Vamos fazer esse momento de curso bíblico junto. É um capítulo por dia, é um aprofundamento por dia. E se inscreva no canal. Vou pedir a você, se inscreva no canal, tá certo? Coloque aí, vai lá, tá escrito inscrever, inscreva, aciona o sininho. Todas as vezes que eu tiver aqui algum conteúdo, nas missas que eu celebro, às vezes, e também aqui o momento que a gente faz de curso aqui, você vai receber uma notificação, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele nos ajude a encontrar o sentido e a verdadeira palavra, a verdadeiro sentido na palavra de Deus nesse momento. Nos dê sabedoria para que a gente aprofunde cada vez mais. Bíblia na mão, atenção, capítulo 28, Êxodo. Vamos ler? Vamos ler. Então vamos lá. Primeiro vamos ler. Olha que bonito, porque aqui, gente, nesse capítulo 28, as prescrições serão sobre as roupas, as vestes sacerdotais, né? Tem efode, tem peitoral, tem um manto, você vai entender direitinho tudo isso, tá bom? Vamos lá. Capítulo 28 de Êxodo. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Aarão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Aarão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, filhos de Aarão. Farás para teu irmão Aarão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para o teu irmão Aarão e para os teus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode. O efode será feito de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim, de linho fino retorcido, artisticamente. Nas duas extremidades haverá duas alças que sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça. Ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel,
6 nomes numa pedra, 6 noutra por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel que gravarás nas 2 pedras serão a maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocará essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Peitoral. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado no mesmo tecido que o efode: ouro, púrpura, violeta, escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedraria. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira e um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrana de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada uma pedra será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixará nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. Eu vou explicar daqui tudo isso para fazer daqui a pouco. Enfim, 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção no cinto do efode. Serão presos os anéis do peitoral aos do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode, e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel, gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral do julgamento, porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Manto, é o manto. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. É meio roxo, meio azulado assim, né? Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior, porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesins entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, e em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer as suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás com um sinete santidade do Senhor. Tu a prenderás com uma fita púrpura violeta na frente do turbante. Estarás na fronte de Arão, que levarás assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor.
Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinto e tiaras em sinal de dignidade e de distinção. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos, e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhe farás também, para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Gente, é muito bonito tudo isso porque é o seguinte, as vestes sacerdotais, ela tem um sentido muito bonito. Por quê, gente? Na liturgia, na celebração que os sacerdotes iam fazer, você não poderia estar usando as mesmas roupas que você usa no dia a dia. Por isso Deus impõe aos sacerdotes uma vestimenta diferente. Por quê? Porque mudar de roupa significa deixar o profano, olha que bonito isso, deixar o profano para ser santo diante de Deus. Então aquela pessoa que está o dia inteiro trabalhando com a sua roupa, quando ela vai se apresentar diante do Senhor, ela precisa usar uma roupa diferente. Ela tira a roupa profana, a roupa que ela está no dia a dia, ela abandona o profano e se reveste do sagrado, porque vai estar diante de Deus. Até hoje, você já percebeu na missa por que o padre faz isso? O padre está lá com a sua roupa, ou então está de clergyman, ou então ele está lá no dia a dia usando a sua roupa, que é a roupa profana, né? A roupa do dia a dia. Profana, aquilo que não é o contrário de sagrado. A roupa do dia a dia, que ele trabalhou, fez isso, fez aquilo. Mas na hora do padre celebrar o santo sacrifício na missa, aí ele abandona todas as roupas profanas e se reveste do sagrado, porque ele vai estar diante do sagrado. É o mesmo sentido. Mas vamos lá, olha que interessante. A prescrição das vestes sacerdotais começa assim. Olha, Deus fala que tem que ter um efode, um peitoral, o manto, a túnica, o turbante e o cinto. O que é tudo isso, meu Deus do céu? Vou mostrar para vocês tudo isso. Tudo isso aí, tudo isso. E olha que interessante, para a gente começar a falar, olha que interessante, no versículo 3, fala assim, fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccione as vestes de Arão. Olha, aqui a prescrição que Deus dá é o seguinte, não basta ter habilidade técnica, não basta ser um artista, tem que ser uma pessoa sábia, de inteligência, de sabedoria, principalmente uma pessoa cheia de Deus, porque ela vai confeccionar uma coisa sagrada. Confeccionar uma peça sagrada, não basta que a pessoa seja uma pessoa que tenha habilidade técnica, não, ela precisa estar cheia do Espírito de Deus para ela transmitir aquela peça que ela está fazendo o sentido, todo o sentido sagrado, tá bom? Olha que interessante, gente, isso é muito interessante. Vamos lá, só para a gente entender aqui, ó. Eu vou explicar direitinho, número 3 aqui, ó. Começa pelo efode, que é uma... Fala aos homens inteligentes, Eis que as vestes que deverão fazer aqui. Um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Olha que interessante, gente. Essas são as vestes do sacerdote. E isso é importante você lembrar que essas vestes do sacerdote, eles vão trazer essas vestes na hora da celebração. E quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são aqueles descendentes da família de Levi. Lembra dos 12 filhos de Jacó? Lembra que Levi foi separado e dito assim, ele vai cuidar do culto, ele vai cuidar da celebração. Então toda a família de Levi é uma família sacerdotal. Lembra de uma coisa interessante,
olha aqui, Moisés, ele descende da família de Levi. Por isso que o seu irmão Arão é aquele que é dado para ele o encargo de cuidar do culto. Então, todos aqueles que vão descender de Arão serão sacerdote de uma família sacerdotal, Levi, tá bom? Vamos lá para a gente explicar direitinho aí tudo o que acontece na confecção das pedras. Eu acho que eu já vou explicar tudo direitinho aqui. Eu acho que é importante, eu já vou explicando direitinho. Vamos lá. Então vamos começar. Eu quero que você entenda aqui. Eu vou mostrar para você, a partir daqui, toda a veste sacerdotal. Veja aqui. Você está vendo aqui um sacerdote vestido com a veste sacerdotal. Segundo a prescrição aqui do capítulo 28. Vamos explicar tudo direitinho para você. Vamos começar com o efode. O efode é essa peça aqui, ó. Tá vendo esse tipo, um colete todo bordado? Tá vendo? É um colete todo bordado. Foi descrito que devia ser bordado com ouro, com púrpura, com linho. Então, na verdade, são fios de ouro que são misturados ao linho, misturado à púrpura, misturado e vai bordando. Tanto é que ele é todo colorido. Como que ele faz, gente? Ele é uma peça, tipo um colete que põe sobre a cabeça, então vem para trás e para frente também. Tá vendo que ele vai mais ou menos até a altura da coxa aqui? Tá vendo? Todo bordado. O efode, gente, ele é amarrado por esse cinto aqui, ó, por esse cinto, que é mais ou menos do mesmo tecido do efode. Ouro misturado com linho, com púrpura, que faz isso. Olha que interessante. Segundo a prescrição, em cima, nos ombros aqui, ó, sobre o efode, nos ombros, porque o efode ele vem para trás e para frente, para trás e para frente. É mais ou menos como se fosse um escapulário, né? Um escapulário que os monges, que os freis, os carmelitas, os beneditinos usam, né? Um escapulário para frente e para trás. Mas aqui no ombro, olha que interessante, no ombro foi prescrito que precisava ter uma pedra de ônix aqui e uma pedra de ônix ali. Nessa pedra de ônix devia ser gravado 6 nomes dos filhos de Israel aqui, 6 nomes do filho de Israel ali, dando 12, por ordem de nascimento. Então, o sacerdote carregaria todo Israel, todos os filhos de Israel, sobre os seus ombros. Entendeu? Esta é o efode. Olha que interessante. Agora vamos para o peitoral. Peitoral, tá vendo? O peitoral vai no peito do sacerdote. O tecido do peitoral é o mesmo tecido do efode, mas o que acontece? Agora eu te explicar. Ele é dobrado, ele fica mais rígido e é colocado sobre o peitoral 12 pedras preciosas, 4 fileiras de pedras preciosas, 4 fileiras de 3, 4 vezes 3, 12, que vão corresponder aos 12 filhos de Israel. Tá bom? Entendeu? Eu vou mudar a figura aqui e vou colocar o peitoral bem vou te mostrar agora o peitoral com as pedras preciosas, com os nomes. Deixa eu te mostrar. E vou lembrar aqui quais são as pedras. Vem cá, olha aqui. Agora aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é um close do peitoral. O que tem? Olha, como está escrito na Bíblia. Na primeira fileira você tem um sárdio, que é uma pedra preciosa, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fileira, você tem um rubi, uma safira e um diamante. Na terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Tá vendo? E na quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. E você está vendo que sobre cada pedra está gravado um nome dos filhos de Israel. Tá vendo? Tá bom? Tá certo? Pronto. Vou te mostrar continuando o sacerdote ali, ó. Ó, agora o sacerdote. Olha, você viu que a Bíblia chamou de peitoral do julgamento. Ué, por que peitoral do julgamento? Por que peitoral do julgamento? Ah, porque neste peitoral você tem aqui o Urim e o Tumim. Urim e Tumim, o que é isso? Ó, vou te explicar. Olha aqui, ó. Aqui está o Urim,
aqui está o tumim. O urim e o tumim, deixa aqui, olha aqui, são duas pedras, isso é muito interessante, duas pedras, não são pedras preciosas, são pedras usadas para adivinhação, para saber o que Deus quer de você, né? Na verdade, uma pedra está escrito luzes, a outra está escrito perfeições. Mas é uma pedra com um sim e um não, tipo assim, sim ou não, né? Dependendo da pedra. É a pedra sim ou não. Está escrito luzes, está escrito perfeições, mas ali está. Esta pedra, deixa eu te explicar, era feito um bolsinho aqui no peitoral e esta pedra ficava ali, ó, um bolsinho no peitoral. Olha ali, ó, tá vendo? O urim e o tumim. Ali é um bolsinho que está a pedra, o urim e o tumim. E o sacerdote colocava sem saber aonde é aquela pedra. Por que isso? Deixa eu te explicar. O sacerdote, quando ele estava oficiando uma cerimônia, ele estava diante da arca. Se uma pessoa quisesse fazer uma consulta para Deus, chegaria para o sacerdote olhando para a arca, de costa para a pessoa. E a pessoa então faria uma pergunta na mente, não faria essa pergunta em voz alta, na mente. O sacerdote então, ele sentiria naquele momento, qual pedra ele deveria pegar. Se era o urim, se é um tumim. Então, na verdade, a pessoa estava atrás dele, fez uma pergunta, aí o sacerdote, sentindo, pegava e ele dizia, sim, faça o que você tem que fazer. Ou então, não faça. Isso era uma cerimônia como se Deus quisesse falar para a pessoa o que ele deveria fazer, através da pedra urim e tumim. Urim e tumim, como um sim ou não. Por exemplo, o sacerdote estava diante da arca, a pessoa chegava atrás, fazia uma pergunta para Deus, no seu coração. Meu Deus, será que eu devo casar agora? Aí o sacerdote não escutou isso. Ele fez. Aí o sacerdote rezando diante da arca, ele sentia qual pedra ele deveria, pegava uma pedra e falava, não. O sacerdote nem sabia o que eu tinha perguntado. Não. E a pessoa então que fez a pergunta falava, não, então não é a hora de casar. Então, era o urim e o tumim. Por isso que era chamado de peitoral do julgamento. Então, muitas questões, muitas decisões jurídicas, muitas questões para serem resolvidas, pendengas, problemas que tinha lá, eram resolvidas com o peitoral do julgamento, com a pedra urim e tumim. Tá bom? Então esse é o peitoral. Vamos lá, continuando aqui, ó. O peitoral. Olha que interessante, olha que interessante. Aí nós temos agora o cinturão, tá vendo esse cinturão? O cinturão é feito também com a mesma peça, com o mesmo tecido de linho, de ouro, de púrpura do efode. Algumas vezes o cinturão é chamado de efode também, tá bom? Agora olha para baixo, você tem ali embaixo um manto azul. Na verdade é um manto feito de púrpura violeta, então é um manto azul. Este manto azul, olha que interessante, esse manto azul foi falado, era um manto inteiro com um furo no meio, ele colocava aquele manto. Olha que interessante, tá vendo na borda do manto lá embaixo? Tem aquelas romãzinhas que eram bordadas, romãzinhas, e as campainhas de ouro. Então era assim, uma romãzinha mais uma campainha de ouro, uma romãzinha mais uma campainha de ouro. Então quando o sacerdote balançava o turíbulo, quando o sacerdote fazia as posições, tocava aqueles sininhos. Então as pessoas que estavam de fora da tenda da reunião escutavam o sininho, blim, 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 blim. Aí eles falavam, opa, o sacerdote está fazendo um momento de oração. Então todo mundo sabia lá de fora que o sacerdote estava oficiando o culto pelos sininhos ali do manto, né, da túnica azul do manto. Embaixo do manto, né, como primeira veste, estava a túnica branca, a túnica de linho. Então a túnica branca, olha aí, vamos voltar. Túnica branca, o manto azul, né, púrpura violeta, o efode, o peitoral, dentro do peitoral 12 pedras preciosas com os nomes dos filhos de Israel, o turim e o tumim, em cima do efode nos ombros 2 pedras de ônix colocada, uma é de ônix, é mesmo, colocada em cima,
de ônix, de colocado em cima. Cada pedra tem 6 nomes dos filhos de Israel, ou seja, 6 de lá e 6 de cá, 12. E agora você tem um turbante, o turbante. O turbante também era uma prescrição para ser usada, e na frente do turbante uma lâmina de ouro escrito Santidade do Senhor. Tá vendo aqui, ó? Uma lâmina de ouro na frente do turbante, presa com uma fita, escrito Santidade do Senhor. Tá vendo, gente? Assim era a veste sacerdotal, assim que o sacerdote se vestia para oficiar a cerimônia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Ah, tá. A flor de aquela lâmina escrito o nome desses escritos, aquela lâmina de ouro, na verdade, dava um sentido também régio. Por que régio? Era quase como se fosse uma coroa na cabeça do sacerdote. O sacerdote, então, enquanto ele estava ali, ele era sacerdote, ele era rei também, rei naquele momento, né? Era um símbolo régio também, aquela lâmina de ouro escrito Santidade do Senhor. E para terminar, vem aqui que eu quero te explicar uma coisa que às vezes a pessoa não entende muito, mas é interessante, importante. Aqui, ó. Tu lhe farás também para cobrir a sua nudez calções de linho que irão da cintura até as coxas. Por que isso? Deixa eu te explicar. Isso aqui era uma prescrição. Você viu que o sacerdote usava uma túnica, mas debaixo da túnica não tinha nada, né? Então a prescrição era que tivesse um calção da cintura até a coxa para cobrir a nudez. Por que cobrir a nudez? Deixa eu te explicar. Quando o sacerdote subia, lembra que ontem eu te mostrei que tinha uma rampa feita da própria areia para ele chegar no altar? Lembra? Até para ele chegar no altar tinha uma... Então, para que quando ele subisse aquela rampa ninguém visse a sua nudez, mandou colocar calções de linho. Depois, deixa eu te explicar, quando o templo tiver sido construído e o templo já estiver estabelecido, o altar vai ficar bem alto mesmo. E vai ter uma escadaria para o sacerdote subir. As pessoas estarão lá embaixo, vendo ele levar o animal, o sacrifício, a vítima, para ser colocado no fogo, né, no altar. Então as pessoas vão ficar debaixo, assim, debaixo. Então, lá no templo, teria uma escadaria para ele subir até o altar, né? Aquilo que eu te mostrei ontem é uma pequena rampa até o altar, né? Mas no templo vai ter uma escadaria até o altar. Ora, as pessoas estão aqui embaixo. Se ele não tiver nada por baixo da túnica, as pessoas vão ver quando ele estiver subindo a escada a sua nudez. Então Deus prescreve a Moisés dizendo: faça calções de linho para quando o sacerdote estiver subindo as escadas até chegar ao altar, não mostre a sua nudez. Bonito a gente aprender tudo isso, né? Né? Mas sabe o que é o mais bonito? É que quando a gente está diante de Deus, diante do sagrado, a gente precisa, sim, se tornar santo e sagrado diante dele. Por isso todos esses símbolos, às vezes as pessoas não entendem, nossa, para que tanto ouro, para que tanta joia, para que tanta roupa bonita que na igreja usa? Por isso. Por que nós entramos na igreja? A igreja é toda enfeitada, altares maravilhosos. Por que quando nós entramos na igreja nós vemos os padres vestidos com roupas para celebrar a missa? Porque naquele momento que eu estou diante de Deus, eu deixei o profano lá fora e entrei na presença do sagrado. Deixei o profano lá fora para estar diante de Deus. Mas isso é algo que nós precisamos fazer sempre. A cada momento, a cada instante. Eu preciso ter na minha vida um momento em que eu deixo o profano e que eu esteja diante de Deus. Esqueça que tudo que está ao redor passa, morre, fica. Mas Deus é para sempre, permanece para sempre. Por isso eu preciso ter esses momentos de intimidade com Deus. Eu preciso ter momentos em que eu entro no sagrado, que eu esteja diante do sagrado para ser santo como Deus é santo.
Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribo Iuda, radix Davidi. Aleluia.